Oi gente, aqui é a Vi. Hoje eu vou contar pra vocês as leituras que eu fiz em agosto. O primeiro livro veio direto da Maratona Literária de Inverno, vou deixar aqui pra vocês conferirem, e foi Azul da Cor do Mar. Eu estou mostrando pra vocês essa foto aqui da capa, porque eu já troquei ele no Scooby. Assim que eu terminei de ler, eu já coloquei pra troca e eu já troquei, então vou ter que ficar aqui com essa capinha assim. Mas a história dele é basicamente uma menina que ela faz jornalismo, ela é de BH, ela faz na PUC, enfim, coisa mó perto da minha realidade, gostei bastante. E aí, a partir daí, ela vai fazer um estágio num dos maiores jornais de Minas Gerais. Lá ela acaba conhecendo uma pessoa pra parte do jornalismo investigativo, enfim. Tem lá o grupo de amigos dela do trabalho e a partir daí ela vai se metendo em confusões e aí ela tem os crushes. A gente vai acompanhando mais ou menos a vida dela ao longo deste estágio. Eu gostei muito da história, porque como eu falei, eu me identifiquei muito com os lugares que ela foi, com a maneira como ela lida com as coisas, porque nós somos da mesma região, então tudo aqui é muito parecido do que o que tinha no livro. E eu também achei a escrita da autora maravilhosa. Eu não sei se eu falei, mas é da Marina Carvalho. É uma escritora que eu não tinha conhecimento até o momento. Gostei muito, muito mesmo. E eu percebi que ela também é mineira, também é professora, então eu identifiquei ainda mais. E é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Eu adorei mesmo. Foi um ótimo encerramento de mês de julho e começo de mês de agosto. Em seguida, eu li a trilogia do verão da Jenny Han, que foi O Verão que Mudou a Minha Vida, Sem Você Não é Verão e Sempre Teremos o Verão. Essa trilogia, nossa, parece que tem, sei lá, uma vida que eu li, mas não é. Foi em agosto, vou deixar o link aqui da resenha, porque eu já fiz resenha aqui pra vocês no canal. E assim, gostei bastante, achei a história profunda, interessante, mas, como eu disse pra vocês também na resenha, eu acredito que este livro, ele foi bom, mas eu gosto mais do próximo, né, que ela escreveu depois, a trilogia da Lara Jean. E assim, eu acho que todos os autores evoluem. Eu gostei muito de ler essa história. Vou permanecer com ela na minha coleção, porque Jenny Han, ela é fantástica, ela é maravilhosa e sempre dá vontade de revisitar os livros dela. Não vou comentar muito sobre a história, porque eu já fiz uma resenha aqui. Então se você quiser saber mais, acesse e vá lá assistir. Ao mesmo tempo que eu tava lendo aquela trilogia do verão ali, eu tava cotejando com a leitura das Cartas Extraordinárias. Este livraço maravilhoso, super cheio de facsímiles, de ilustrações. Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó, de fotos das pessoas que escreviam as cartas e milhares de essas coisas. Com certeza agora que eu quero mostrar não vai aparecer nenhuma, mas eu prometo pra vocês que tem facsímiles. Tem várias coisas muito legais aqui. Foram 125 cartas, se eu não estou enganada, deixa eu conferir aqui. Sim, foram 125 cartas, que eu fui cotejando 5 cartas, uns 3 capítulos daquele lá, daquela trilogia. E assim eu acabei terminando os dois mais ou menos na mesma época. Eu separei 2 cartas aqui que eu amei, que eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre elas. A primeira carta que eu separei foi a carta número 21, do Hunter Thompson para o Home Logan. Eu não conhecia nenhum dos dois antes de ler essa carta, né? Ainda sei a informação básica sobre eles. E aqui é uma carta que eles estavam trocando como amigos, né? Em que o Home pediu certos conselhos para o Hunter. E aqui a gente tem essa carta, é uma carta extremamente profunda, fala muito sobre a vida e sobre como lidar com a tristeza, com realmente o existencialismo. E a segunda carta que eu separei aqui foi a carta do Ronald Reagan para o Michael Reagan. Essa carta é interessante porque o pai, né, o Ronald Reagan, escreveu essa carta no momento em que o filho, o Michael Reagan, ele decidiu se casar. E aqui ele fala sobre o casamento. Tem uma parte aqui maravilhosa que eu vou ler pra vocês, que se diz assim: claro, haverá momentos em que você vai ver alguém, vai se lembrar de outros tempos e vai sentir-se tentado a testar o próprio charme. Mas eu lhe digo que o grande desafio está em provar a sua masculinidade e seu charme com uma única mulher para o resto da vida. Então, são conselhos
do pai para o filho sobre o casamento. É uma página linda, é uma carta linda. E essa aqui é de número 101. Essas duas foram as minhas cartas preferidas, por isso que eu decidi falar pra vocês. E este livro segue a mesma vibe do Cartas Brasileiras, né? Expõe várias cartas interessantes e um pouco da intimidade das pessoas, o que é um tanto quanto cômico, se você for pensar na pessoa que tá escrevendo aquela carta. O penúltimo livro que eu li no mês de agosto foi Depois de Auschwitz, a história da Eva Schloss. Eu tenho certeza que não é assim que fala o nome dela, deve ser Kloss, alguma coisa assim, mas eu não sei. E este livro aqui é a história da meia-irmã da Anne Frank. Só que as duas, ao começo, né, quando eu comecei a ler o livro, eu achava que elas eram meia-irmãs assim... Assim que a Anne já existia, elas já eram meia-irmãs, entendeu? Só que não é assim. A mãe da Eva se casou com o Otto depois da guerra. Então, assim, ela é meia-irmã por fachada. Ela não é exatamente uma meia-irmã que estava lá com a Anne todos os dias, que ficou sabendo da história. Não, não é. Ela era amiga da Anne há muito tempo, mas os pais realmente tiveram esse envolvimento amoroso depois da guerra. Então já não tem como dizer que, ai meu Deus, eu era super meia-irmã, assim. Foi só um acaso. E eu vi um certo problema nesse livro, principalmente por causa disso. Porque usaram esse negócio de, eu sou meia-irmã da Anne Frank, como uma forma de chamar a atenção pra ele. Não desmerecendo o livro, porque o livro ele é muito bom. Eu tive problemas na parte que diz respeito após a guerra, né? Porque ela conta sobre Auschwitz, ela conta sobre tudo que ela sofreu, que é uma história extremamente pesada, assim, muito difícil, assim como todas as outras histórias de holocausto que nós temos por aí. Só que o problema que eu vi nesse livro aqui é que depois da guerra, a vida dela não fica interessante, entendeu? Ela não ressignifica a vida dela, assim. Ela tem que viver e ela conta pra gente como ela tentou fazer essa evolução e essa retomada, né, da vida. Só que ao mesmo tempo você fica tipo, ai, tá, e aí? O que você fez, sabe? Ao mesmo tempo que você tá curiosa pra saber como ela lidou com o término da guerra, com a guerra em si, ela não quer falar sobre isso. Ela fala sobre ela se mudando, ela fala sobre o Otto escrevendo o diário né, publicando o diário da Anne Frank, essas coisas, mas sobre ela mesma a gente tem pouca informação. Até sobre a história do marido dela, eu fiquei sabendo que ele foi morar em Israel e fez parte lá do exército para libertar Israel, enfim, essa confusão. E sobre ela mesma eu vi pouca coisa. E eu não sei, eu senti que o começo do livro era de uma maneira e o final era de outra, entende? E o que é estranho, né? Porque é a mesma pessoa contando a história tecnicamente. Por último, esse mês eu fechei o meu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fechei esse mês lendo 7 livros e este é o último, chamado Recomeço, da Cat Patrick. Recomeço, a gente acha que é um título que vai dizer a respeito de uma pessoa que vai recomeçar alguma coisa, só que essa não é verdade. Recomeço é o nome de um remédio, de uma droga, né, entre aspas, que traz as pessoas de volta à vida. Então, nós temos esse acidente de ônibus em que 20 pessoas, ou 21, não sei, sofrem esse acidente, morrem, e este remédio, ele é testado nessas 20 pessoas secretamente. E aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Daisy, que é uma dessas meninas, dessas pessoas, que está testando. Então ela já morreu 4 vezes, o livro já começa quando ela morre a 5ª vez. E toda vez que ela morre, ela tem que trocar de cidade, trocar de tudo. E ela tem 2 mentores, né? Um homem e uma mulher que agem como se fossem os pais dela pra sociedade, né? Só que na verdade eles são as pessoas que estão aplicando os testes, que estão cuidando dela. E aí, nesse momento ela morre e vai pra um outro estado, vai pra um mar, pra outra cidade, enfim. E acaba conhecendo o Audrey e o Matt, que são irmãos. E a partir daí, a gente vai ver uma história linda de amizade, de uma pessoa que não pode se apegar a ninguém, porque nunca se sabe quando ela vai morrer, não pode revelar essa história do recomeço pra ninguém, porque é um treinamento secreto. E foi uma história super interessante, muito legal, só que eu não me apeguei, eu não fiquei apegada a Audrey, a amiga dela, ao Matt ou a própria Daisy. Eu achei uma história muito diferente e muito interessante que a autora poderia ter explorado mais, talvez uma série, mas eu não sei se
isso existe, né? Eu sei que ela tem outros livros, mas eu não sei se são exatamente sobre este tema. Mas é uma dica. Eu acho que ela super se daria bem, porque eu gostaria de saber o resto da história. Estes foram os trocentos milhares de livros que eu li no mês de agosto. Foi um mês que passou muito rápido, inclusive agosto nunca passa rápido. Mas é o meu mês preferido, porque é o meu aniversário, não é? Então eu li bastante, estou muito satisfeita com as minhas leituras. Algumas delas vou trocar, outras vou doar. E vai sair no canal daqui a alguns dias um vídeo sobre as minhas trocas no Scooby. Alguns livros que eu tenho disponíveis para troca. E eu acho que se você tiver interesse em algum desses daqui, vocês podem ir lá, porque com certeza vai ter um bonitinho lá pra trocar com vocês. Um beijo, não esquece de avaliar o vídeo e até o próximo. Tchau!